Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu começo, irmãos, essa mensagem sugerindo que você faça uma autoavaliação honesta e rápida nessa manhã. Quanto você valoriza a Bíblia? Respostas possíveis. Ela é amada e estudada por mim. Outra é apenas útil para necessidades que eu reconheço. Eu preciso disso, de uma direção, de saber isso, de um consolo, então vou procurar a Bíblia. Ela é útil para necessidades que você reconhece apenas? Ou uma terceira resposta possível para essa pergunta: é irrelevante, eu não me dedico a aprendê-la. Quanto você valoriza a Bíblia? Ela é amada, estudada por você? É apenas útil quando você precisa de algo, de acordo com o seu juízo? Ou é irrelevante, você não se dedica a aprendê-la? Uma segunda que eu quero que você se autoavalie: qual a autoridade da Bíblia sobre a sua vida? Eu quero te dar 3 respostas possíveis. É total. Eu me submeto completamente às Escrituras. Essa é uma resposta possível. Outra é parcial. Eu me submeto àquelas coisas que eu acho que serão boas para mim. Ou eu me submeto àquelas coisas que eu sou capaz de aceitar dentro do meu juízo, dos meus valores, do meu entendimento próprio. E uma terceira resposta é indiferente. É mais importante aquilo que eu tenho aprendido fora da Bíblia, na escola, com os professores da escola, com os professores da universidade, com os documentários do Discovery, do History, do que o que a Bíblia diz. Qual a autoridade da Bíblia sobre sua vida, sobre você? Uma terceira pergunta: quanto você confia na Bíblia Sagrada? E as respostas possíveis: totalmente ou parcialmente. Eu sei que tem coisas lá que são verdadeiras e úteis, essas coisas eu confio. Ou não tenho muita certeza sobre a Bíblia, não. Quanto você confia? E uma última: à luz daquilo que você já respondeu até agora no seu coração, você ama a Bíblia ou não? Você dedicaria a sua vida a estudar e aprender e a crescer na Bíblia, no conhecimento da Bíblia, ou não? Você perderia a sua vida por aquilo que a Bíblia ensina, ou não? Deus chamou um povo e a primeira coisa que ele fez foi levantar profetas. Deus deu a Moisés, e através de Moisés a sua lei. Deus deu reis, mas Deus deu reis que deveriam se guiar e se pautar pela sua lei. Deus trouxe seu filho ao mundo e o colocou como profeta. E esse foi um dos ofícios do Senhor Jesus Cristo. Nesse evento, como nós estudamos a semana passada, que Pedro faz menção aqui nessa parte da sua epístola, ao evento da transfiguração, Pedro lembra o testemunho que veio da glória excelsa a respeito de Jesus Cristo. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E quando nós lemos lá em Mateus o relato do que aconteceu na transfiguração, o Evangelho nos diz que, junto com estas palavras, Deus declarou assim: a ele ouvi. Ou seja, Jesus é o meu profeta, ele está anunciando as minhas palavras, vocês têm que dar ouvidos a ele. A ele ouvir. Deus nos deu os apóstolos e os profetas do Novo Testamento, que proclamaram a palavra de Deus, e é exatamente esse o ponto que Pedro está chamando a atenção aos crentes a quem ele escreve nessa
altura da epístola. Versículo de número 15, ele diz assim: de minha parte esforçar-me-ei diligentemente por fazer com que a todo tempo, mesmo depois da minha partida, conserveis lembrança de tudo. O que Pedro está dizendo é o seguinte: olha, as coisas que eu preguei, o que eu proclamei, a mensagem de Jesus que eu ensinei para vocês, elas são essenciais, são necessárias. Tanto que, enquanto eu estou aqui nesse mundo, eu me esforço da melhor maneira possível, com tudo que eu posso, para que vocês retenham em lembrança esse ensino precioso. E aí ele vai ligar o ensino dele e dos demais apóstolos com a Escritura Sagrada. Na sequência do texto, nós estudamos, ele diz assim: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da sua majestade. E ele linka com o seu testemunho, ele diz: olha, nós falamos para vocês, pregamos para vocês, ensinamos doutrinas. Tem uma doutrina em foco nesse texto: o poder e a vinda de Jesus Cristo. Ele diz: nós pregamos essas coisas, e não são coisas que são mitologia, que são invenções humanas, mas sabe, o que nós falamos a respeito de Jesus Cristo, a sua glória, o seu poder, nós testemunhamos isso. Lá no Santo Monte, nós vimos a sua majestade. Jesus se transfigurou diante deles e eles viram Jesus como Deus que é. E sabe, quando Jesus voltar, o ensino apostólico, o poder e a vinda de Jesus Cristo, ele volta como Deus que é, glorioso. E Pedro está dizendo, o que nós estamos ensinando é mensagem de Deus e foi confirmada quando nós vimos Jesus Cristo lá no monte, na sua majestade. Ele é o majestoso. E além disso, Deus, da glória excelsa, testemunhou: este é o meu Filho amado, nele me compraz, ou seja, este é o próprio Filho de Deus do mundo. E um dia ele volta assim: Senhor, soberano sobre todos. Essa é a doutrina, o ensino da igreja, a esperança da igreja. E Pedro está dizendo, nós não inventamos essas coisas, nós pregamos a mensagem de Deus para vocês. E aí no versículo 19 ele aplica isso e diz: temos assim tanto mais confirmada a palavra profética. E eu disse aos irmãos que eu não entendo que ele está aqui se referindo diretamente ao Antigo Testamento. Ele está se dirigindo à igreja, falando da sua mensagem, aquilo que ele pregou, e que ele está se esforçando e dizendo para a igreja: eu me esforço para que vocês lembrem disso. E ele diz: a palavra profética, ela é confirmada. O que nós pregamos está em completa consonância, acordo com o Jesus que nós vimos transfigurado. Sabe essa mensagem da esperança da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo? Nós proclamamos à igreja que os falsos mestres, capítulo 3, questionam, e ele vai trabalhar com isso. Ele diz: olha, isso é mensagem profética. Nós estamos pregando essas coisas para vocês. Foi confirmado por Cristo e a experiência que tivemos com Jesus Cristo. E ele diz então: fazeis bem atendê-la. Vocês devem guardar isso no coração, abraçar isso na sua fé, ter isso como a luz para o seu caminho. Observe, ele diz, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso. Ou seja, a Bíblia e a pregação apostólica serve como um farol. Eu usei essa figura aqui: quando você dirige numa estrada escura, sem farol, você fica perdido. Você vai se dar mal, você vai para o buraco. Assim é na vida espiritual da igreja, dos crentes. Sem a Bíblia, nós ficamos perdidos. Ela é como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, lança luz sobre o caminho, e eu posso então transitar seguro. Mostra os perigos, eu posso me desviar. Mostra os falsos mestres, as doutrinas erradas, aí eu posso me desviar delas. E é isso que Pedro está encorajando a igreja: vocês têm que ficar firmes nessa palavra que nós temos pregado. Por isso que eu tenho me esforçado, enquanto eu estiver aqui, para que vocês guardem lembrança de tudo. E aí ele entra no versículo de número 20, com estas palavras: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. O entendimento, irmãos, relapso,
sobre a Bíblia, sobre a autoridade da Bíblia, sobre a origem das Escrituras, sobre a confiabilidade das Escrituras, produz necessariamente fracasso espiritual na sua vida, na vida da igreja. O entendimento relapso, confuso ou superficial da Bíblia, do que é a Bíblia, produz também um fracasso teológico na igreja. E Pedro, então, segue o seu ensino e ele ressalta algumas declarações aqui que trazem à luz a autoridade e a confiabilidade da palavra profética, da Escritura. Isso é importante porque a Bíblia é um instrumento pelo qual Deus municia a sua igreja para a luta constante contra as trevas, contra o pecado, contra o mundo. É a Bíblia. Então você precisa confiar nela. Você precisa compreendê-la. Você precisa valorizá-la. A Bíblia é o instrumento pelo qual Cristo desperta, anima, sustenta, guia o seu povo enquanto peregrinamos por essa vida. Linguagem de Pedro, desde o estudo da primeira epístola, somos peregrinos, estamos de passagem nesse mundo. E enquanto nós passamos por esse mundo, o Senhor Deus nos pastoreia, nos guia, nos alimenta, nos conduz, usando a Bíblia. Então é importante termos uma consciência clara do que é a Escritura Sagrada, do quão confiável ela é. E Pedro então abre dizendo, sabendo primeiramente isso. E observe que ele não está aqui iniciando um ordenamento de argumentos, de coisas a serem ditas, né? Essa expressão, ela está aí no texto no sentido de ressaltar a importância do que será dito, daquilo que será ensinado. O que Pedro está dizendo significa assim, olha, é de máxima importância aquilo que eu vou dizer agora. Vocês precisam saber disso. Isso aqui precisa ser sua fé, sua crença, sua confiança. Sabendo primeiramente isso, então ele vai trabalhar aqui o conceito de Escritura agora. O versículo diz que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. E eu preciso esclarecer aqui esse termo Escritura. Quem já estuda a Bíblia há um tempo, está na igreja há um tempo, sabe muito bem que esta palavra no Novo Testamento, ela refere-se à palavra profética, ou seja, a palavra que Deus deu através de profetas, mas que foi registrada, que foi escriturada. Os textos que formam aquilo que nós chamamos de Bíblia são aquilo que o Novo Testamento chama de Escritura. Mateus capítulo 21, versículo de número 42. Perguntou-lhes Jesus, nunca lestes nas Escrituras? E aí ele vai fazer uma citação bíblica do Antigo Testamento. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Isso procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Jesus faz uma citação do texto do Antigo Testamento e ele chama de Escritura. Então, palavra que Deus havia dito através de profetas e que tinha sido registrada e estava acessível ao povo de Israel no período de Jesus como um livro que poderia ser aberto, lido, consultado, estudado, são as Escrituras às quais Jesus se refere. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Lucas entende que as Escrituras se referem a quem? Aos livros escritos por Moisés e os livros que foram escritos pelos demais profetas de Deus do Antigo Testamento. Isso é Escritura para Jesus e para os apóstolos. E esses livros, esses textos, eram textos confiáveis, tomados como confiáveis pelo povo de Deus. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 17, versículo 11. Quando Pedro usa esse termo Escritura para falar do ensino dos apóstolos também, ele está já também testemunhando a confiabilidade da sua mensagem, da sua palavra, porque o termo Escritura já pressupõe isso. Observe em Atos 17, 11,
Lucas nos narra aqui em Atos agora o apóstolo Paulo e o seu ministério. E diz Lucas que Paulo chega ali na cidade de Bereia e ele vai proclamar a mensagem de Cristo ali naquela cidade em uma sinagoga. E o texto diz assim, ora, versículo 11, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Aquelas pessoas pegaram as Escrituras, que eram os livros registrados dos profetas do Antigo Testamento, para, a partir daqueles livros, examinar o conteúdo da pregação de Paulo. E a Bíblia diz que isso é louvável, a maneira como Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, conta o evento, é uma maneira positiva, ou seja, o que eles fizeram foi adequado, foi correto. Eles confiavam na Bíblia que eles tinham. E eles falaram, olha, se esse homem está pregando de fato a mensagem de Deus, se o Messias que ele está anunciando é o verdadeiro Messias prometido ao povo de Deus, então a mensagem desse homem vai condizer exatamente com aquilo que os profetas anunciaram. E eles foram averiguar. Ou seja, há por trás dessa atitude esse pressuposto de que as Escrituras, elas são confiáveis. Agora, esse termo Escrituras, é importante a gente entender isso, e é algo que é pouco dito, ele não se refere apenas aos escritos do Antigo Testamento, mas também aos escritos do Novo Testamento. Isso na própria Bíblia. Abre comigo aí, 2 Pedro, capítulo 3. Eu quero que você veja isso comigo. Os textos escritos pelos apóstolos e profetas do Novo Testamento, eles são tomados como escritura também desde o Novo Testamento. 2 Pedro capítulo 3, nós vamos estudar esse texto com detalhes mais à frente, mas olha o que Pedro diz aqui a respeito de Paulo e os seus escritos. Diz assim, versículo 15, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas. Ele está falando das epístolas de Paulo. Uma ou outra delas? Não, todas. Observe que o apóstolo Pedro está entendendo que o seu parceiro de ministério e apostolado é um profeta de Deus em tudo o que escreveu. Ele não diz assim, em algumas de suas epístolas, e fez uma listinha. Em todas as suas epístolas. Aí ele diz assim, nas quais há coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a destruição deles. Observe que Pedro equipara os escritos de Paulo aos escritos conhecidos como escrituras, que são os escritos dos profetas do Antigo Testamento. Quando ele diz as demais escrituras, ele coloca ambos os escritos, tanto do Antigo Testamento quanto do Novo Testamento, em igual nível, em igual peso. E não apenas alguns dos escritos de Paulo, ele diz todos os escritos, todas as epístolas. Então, irmãos, o que os apóstolos escreveram é escritura. O que os profetas de Deus no Novo Testamento escreveram é escritura. Paulo cria nisso. Lá em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 18, nós temos o apóstolo Paulo, ao escrever a Timóteo, fazendo citação de Lucas. E ele faz citação de Lucas como escritura. 1 Timóteo 5, 18, Paulo diz assim, pois a escritura declara, não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, isso é uma citação do Antigo Testamento. E ainda, Paulo continua, aí ele vai agora citar o Novo Testamento. O trabalhador é digno do seu salário. E nós encontramos esse ensino no Evangelho de Lucas, capítulo 10, onde Lucas registra que Jesus assim ensinou. Ele declarou isso, porque o trabalhador é digno do seu trabalho. Isso é o Evangelho de Lucas.
Então Paulo chama o que Lucas, que não era apóstolo, mas foi um profeta de Deus, porque o que ele escreveu foi escritura. O seu evangelho foi escritura. Então os textos, irmãos, que nós temos em ambos os testamentos, no Velho e no Novo Testamento, foram registrados, estão disponíveis para o nosso ensino, aquilo que nós chamamos, portanto, de Bíblia, Antigo e Novo Testamento. É escritura. Muito bem. Segunda coisa que eu quero que a gente aprenda com esse texto agora é que aquilo que é escritura tem origem divina. E esse ensino de Pedro vai nos levar a pensar sobre inspiração e revelação. Olha então comigo o versículo 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus. O apóstolo Pedro, no seu ensino para a igreja, para mim e para você, ele nega com veemência, irmão, que aquilo que chamamos de Bíblia seja fruto da inventividade ou desejo privado de homens. E observe que ele está reforçando a mensagem e a sua autoridade. Porque no contexto, aí no versículo anterior, ele diz assim, versículo 16, não vos demos a conhecer o poder e a vinda de Jesus Cristo seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Ele está dizendo para a igreja, nós pregamos sobre a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Vocês têm que abraçar isso, não deixar essa doutrina de lado. Nós não inventamos isso. E aí agora no versículo 20 ele diz, olha, o que é escritura, o que é palavra dos profetas de Deus, não veio de invenção e do desejo privado dos homens. Mas homens falaram da parte de Deus. Ou seja, a sua mensagem, sua doutrina, seus escritos, são a própria mensagem de Deus para nós. Isso implica em duas doutrinas fundamentais da Bíblia. É importante entendê-las e crê-las, então isso nos ajuda a valorizar a Bíblia. Inspiração diz respeito a quem fala conosco pela Bíblia. Quando você lê a Bíblia, quem está falando com você? Inspiração diz respeito a isto. Inspiração diz respeito à autoridade da Bíblia. Eu tenho que me submeter a esse livro ou não? Inspiração diz respeito à autoridade da Bíblia. Porque se homens santos falaram da parte de Deus, significa que o livro que nós temos é a mensagem de Deus. Então quem fala conosco através da Bíblia é Deus. De modo que é correto eu falar para os irmãos assim, vamos abrir a palavra de Deus na segunda epístola de Pedro e lermos hoje no capítulo 1, os versículos 15 ao 21. Porque é a palavra de Deus. Sendo palavra de Deus, então significa que eu tenho que me submeter ao que a Bíblia diz. Completamente. Não há outra opção. Não há outra resposta possível. Completamente. Se a Bíblia diz algo, eu tenho que dar atenção àquilo que ela diz, porque o meu Criador e o meu Senhor falou comigo, ou fala comigo. Deixou essa mensagem para mim. Então, isso é inspiração, e nisto implica entender a inspiração. A Bíblia é a palavra do próprio Senhor. Sendo a palavra de Deus, nós podemos lembrar do conceito, ou importa que nós lembremos aqui do conceito de revelação. Revelação significa que Deus se torna conhecido a nós. Que ele revela, ele tira o véu, ele tira aquilo que nos encobre.
Aquilo que estava oculto e inalcançável para o ser humano é tornado acessível pela revelação, pelo que Deus fala. E como assim Deus se revela? Deus revela a si próprio. Onde um homem pode conhecer a Deus verdadeiramente, senão pela sua palavra? Ele revela a sua glória, seus atributos, seus planos. Como é que você vai conhecer a mente de Deus e os planos de Deus para o mundo e para a vida dos seres humanos, se você não tivesse Bíblia? Olha quão importante é a Escritura Sagrada. Talvez várias dessas coisas que eu mencionei aqui, você concordou com elas. E você percebeu que você as conhece, talvez até que crê nelas. Realmente, Deus tem um filho. Ele enviou seu filho ao mundo para fazer uma obra, ele tem um plano de salvação, tem uma esperança. Talvez você rapidamente pensou, concordou com tudo isso, mas você só sabe disso porque ele foi revelado pela Bíblia. Se não existisse Bíblia, você não saberia dessas coisas. Você está percebendo a importância da Bíblia para a igreja e para a sua vida? Pela Bíblia, nós somos apresentados, ou é desvendado diante de nós, a misericórdia de Deus. Porque nós percebemos e vemos que somos pecadores. Pela Bíblia, somos apresentados ao amor de Deus. Incrível, incrível. Ser tão grandioso, santo e perfeito, capaz de amar uma pessoa como eu, como cada alma da igreja. Mais que isso, amar o mundo que ele criou. É a Bíblia que mostra isso para nós. Se Deus não se revelasse, seria muito ousado acreditar nisso. Porque nós não somos dignos de nada. Nós somos indignos. E os irmãos muito bem sabem qual é a postura que temos diante daquilo que é indigno. Repulsa, aversão, separação. Então, se a Bíblia não mostrasse e revelasse o amor de Deus para conosco, nós jamais poderíamos contemplar isto. A Bíblia revela a sua graça salvadora em Cristo. Olha que preciosidade. Fora da igreja, fora da Bíblia, o mundo busca construir seus próprios caminhos para a salvação, para a vida eterna, para um mundo vindouro melhor, seja qual for ele. Apenas as Escrituras Sagradas introduz ao mundo a graça, a oferta de salvação por graça. E que traz junto um consolo que mostra assim, olha, é possível que um homem seja salvo, é possível que um pecador tenha esperança de salvação e vida eterna, por graça. É a Bíblia que mostra essas coisas para nós. A Bíblia mostra o padrão aprovado por Deus e perfeito de santidade, um padrão de valores, aquelas coisas que realmente importam, que devem ser caras para nós. É a Bíblia que mostra a conduta devida que nós devemos ter. A esperança eterna. Revelando o caráter de Deus, os mandamentos de Deus. Aprovando e proibindo. Trazendo esperança. É a Bíblia que revela estas coisas para nós. É Deus que na sua graça revela essas coisas para nós pela sua palavra. A revelação que Deus traz ao mundo pela Bíblia, irmãos, é um conhecimento assim que provoca saltos na humanidade. É uma coisa maravilhosa pensar isso. Mas quando Deus falou com Abraão, Deus promoveu um salto gigantesco na vida desse homem e da sua descendência. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. E Abraão sai em obediência. E ao sair, ele abandona trevas, escuridão, idolatria, ignorância, superstições, para conhecer um Deus verdadeiro e vivo. Um salto incrível, incrível. E aí você vê sua descendência tendo o privilégio
enquanto que todas aquelas nações de Canaã, enquanto os patriarcas peregrinaram, prosseguiram nos seus erros, na sua escuridão, aprofundando-se na imoralidade. Tanto que Deus falou com Abraão, olha, a sua descendência vai possuir essa terra, mas ainda não, porque ainda não encheu a medida, eles vão piorar ainda mais. Sem a minha revelação, é um caminho de trevas profundo, precipício abaixo. E assim foi. Aqueles povos entregaram-se a cultos terríveis, repletos de práticas de profunda imoralidade, baixeza, desprezo do humano, da vida, associação com demônios, magias, escravidões profundas. E a descendência de Israel fiel, livre de tudo isto, a fiel. Porque Deus se revelou. Então, um salto em cultura, moral, valores. O povo de Israel diferenciou-se do mundo tremendamente. Aqueles que se tornaram fiéis a Deus, serviram ao Senhor de acordo com a sua revelação. Mas a Bíblia provoca salto em outras áreas. Na quarta-feira, aqui ensinando sobre o livro de Daniel, como que Deus deu um salto para Nabucodonosor de conhecimento. Deus deu a ele uma visão da estátua que falava sobre eventos futuros que o perturbavam durante a noite. E Deus desvelou a Nabucodonosor através de Daniel, que interpretou-lhe o sonho, séculos de história à frente. Mas não só a ele, ao povo de Israel. E não só na ocasião do sonho a Nabucodonosor, mas depois as visões a Daniel. E o povo de Israel podia enfrentar séculos da sua história que viria, embasados em ensino da palavra de Deus, e guiados, e confortados, e consolados pela palavra que Deus havia dado a eles através do profeta Daniel. E assim, os remanescentes fiéis foram preservados e mantidos, fundamentados na Bíblia, na Escritura. Então, esse conceito de revelação, ele é importantíssimo. E assim, nos nossos dias, a Bíblia está disponível na nossa sociedade, mas você sabe que pequena parte dela, de fato, ama a Bíblia. Você sabe disso. Em geral, as pessoas desprezam a Bíblia. E você sabe perceber quão diferente é o padrão moral, o padrão de vida, as sementes que são plantadas e os frutos que são colhidos daqueles que temem a Deus e amam a sua palavra e buscam viver por ela nesse dia. Você sabe disso. Nós vemos isso na igreja. Você percebe isso em comparação da sua vida antes de conhecer Cristo e da sua vida depois que você conhece Cristo. Você pode ver isso na vida de famílias que já vêm de uma estrutura de conhecer a palavra de Deus há mais de uma geração. Quão diferente é. Quão livres de diversas consequências os filhos foram. E experiências ruins e danosas que as pessoas estão ainda aí colhendo no mundo porque não se apartaram de padrões e conceitos que a palavra de Deus reprova, e cristãos o fizeram, porque foi revelado a eles. Então a gente precisa entender isso. A Bíblia é a palavra de Deus, não uma invenção de homens, mas homens que falaram da parte de Deus. E eu quero destacar no versículo 21 aqui, Pedro diz assim: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Esse nunca jamais é a forma assim, mais forte que poderia ser colocado para negar alguma coisa. Um sentido absoluto. O que Pedro está dizendo é que tudo que nós temos como escritura é de Deus. Tudo. Nunca, jamais. Qualquer profecia foi dada por vontade humana. Mas é da parte de Deus.
Isso mostra pra gente, irmãos, que aquilo que a gente chama de inspiração, que significa que Deus fala através da Bíblia, que a Bíblia é a sua palavra, que esta inspiração, ela não é parcial, mas total. Tudo que foi dito pelos profetas e escrito, registrado na Escritura, não é de vontade humana, mas de Deus. É uma inspiração total. Tudo é palavra de Deus. Não é que a Bíblia, a Escritura, possui um conteúdo que é de Deus, igual alguns teólogos levantaram essa ideia. Olha, a Bíblia é importante sim, mas você não pode dizer que toda ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus. E alguns movimentos ditos evangélicos sustentam isso até hoje. Não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz que tudo nela, nunca, jamais, ou seja, não tem nada que você encontra na Bíblia que não veio de Deus, que não procede do desejo, da vontade do nosso Senhor. A totalidade da sua mensagem é a mensagem de Deus para os homens. E é isso que nós encontramos sendo ensinado pelos apóstolos, como Paulo. Texto muito conhecido, eu vou lê-lo rapidamente, você pode acompanhar comigo em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 14, o apóstolo Paulo vai aqui dizer as seguintes palavras: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras. Paulo está dizendo para Timóteo, que era filho de mãe e avó judia, que conheciam as escrituras do Antigo Testamento e eram mulheres tementes a Deus e que se esforçaram para ensinar a palavra de Deus, as escrituras do Antigo Testamento, a Timóteo, desde a meninice. Paulo diz para Timóteo: sabe o que você aprendeu? Pois então, permanece nisto. São as sagradas letras. É Bíblia, é Escritura, é palavra inspirada de Deus, Timóteo. Permanece nessas coisas. Aí ele diz que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E aí Paulo usa essa palavra aqui, inspirada. Toda a Escritura é inspirada por Deus. E o que ele quer dizer é que toda a Escritura é a fala de Deus. Lembra? Inspiração diz respeito a quem está falando. Paulo está dizendo aqui que é a fala de Deus a nós, homens. Isso é Bíblia. E é por isso que os profetas no Antigo Testamento, eles anunciavam assim: assim diz o Senhor. É por isso que Davi escreveu com estas palavras: o Espírito do Senhor fala por meu intermédio e a sua palavra está na minha língua. Está lá em 2 Samuel capítulo 23, versículo 1 e 2. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio. E então nós abrimos Salmos que tem a autoria humana de Davi. E nós entendemos que ali está uma mensagem de Deus para nós. Quem fala? Deus fala a nós através dessa mensagem. Isso é inspiração. E entender isso, além de trazer para nós essa consciência da autoridade da Bíblia, então, sobre a nossa vida, traz uma responsabilidade, irmãos. Porque rejeitar a Escritura é rejeitar a palavra de Deus, é rejeitar o próprio Deus, é se negar a conhecê-lo. Ah, mas graças a Deus eu não rejeito as Escrituras. Mas tratar a Escritura com indiferença é tratar Deus com indiferença, porque é a palavra dele. Eu não sei se você já teve a triste oportunidade de viver num momento, num relacionamento com outro ser humano, onde você lhe quer falar coisas caras, importantes, comunicar verdades, e aquela pessoa trata com indiferença. Pois bem, o nosso relacionamento com Deus
vem por meio da Bíblia. Ele nos fala por ela, é sua palavra inspirada. De modo que quando você trata a Bíblia com indiferença, você está tratando Deus com indiferença. Isso é sério. Muito sério. Se você trata a Bíblia apenas como um livro útil para as necessidades que você reconhece, você está dizendo que Deus é tipo o encanador ou o motorista do aplicativo. Ao ter uma necessidade, quem pode resolver? Vou chamar o motorista do aplicativo, porque a minha necessidade é me deslocar rapidamente, a baixo custo, até outro local da cidade. Depois, ou o encanador, começou a vazar o cano no chuveiro. Preciso que alguém resolva, eu vou chamar o encanador. E lembra do encanador nessa hora, faz até uma oração para que ele responda ao chamado rapidamente, vem e resolve o seu problema. E depois você despede e nunca mais lembra do encanador. Mas você vai tratar Deus assim? É justo isso? É esse o tipo de relacionamento para o qual Deus nos fez e nos chamou e nos salvou em Cristo Jesus? É claro que não. Então, se você toma a Bíblia apenas como um livro útil, hoje eu estou meio triste, eu quero que a Bíblia me fale algo que alegre o meu coração. Eu estou apreensivo, meio ansioso, eu vou na Bíblia para que eu possa ter uma orientação. Todas essas coisas são verdades e a Bíblia, ela é um instrumento útil para tudo isto, para as nossas necessidades, mas não apenas para isso. A Bíblia é Deus falando conosco. Então você tem responsabilidade de se dobrar diante da Escritura, porque ela é a palavra de Deus. De se submeter completamente a ela e de ter interesse por ela. De desejá-la, de buscá-la, de estudá-la, de valorizá-la. Porque assim você tem relacionamento com Deus. Eu iniciei propondo uma autoavaliação e eu quero repetir as mesmas perguntas. A primeira delas: quanto você valoriza a Bíblia? Diante do exposto daquilo que a própria Bíblia ensina, a única resposta adequada é que a Bíblia é amada e estudada por você. Porque ela é a palavra de Deus infalível, confiável. Não tem outra resposta. Todas as outras são inadequadas. Qual a autoridade da Bíblia sobre sua vida? Diante do que aprendemos, a única resposta adequada é total, porque ela é a palavra de Deus. Eu me dobro diante do Senhor e o que Ele diz pela sua palavra. Essa tem que ser a nossa postura, a nossa atitude.